Gente, quero iniciar, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, e eu quero iniciar aqui hoje fazendo algumas perguntas para você durante essa ministração. E eu quero perguntar aqui, quem aqui no nosso meio, talvez você não precise nem se manifestar, mas fica a reflexão, quem aqui no nosso meio começou o ano de 2025 pensando em fazer algumas mudanças na sua vida? Alguns exemplos nos seus relacionamentos, no seu círculo de amigos, nas suas finanças, na sua saúde, na sua vida espiritual, na oração, na leitura da palavra. Muitos de nós colocamos várias metas sempre que o calendário vira. E eu quero fazer uma pergunta para você que fez isso no início do ano. Como está indo essas metas na sua vida? Você está conseguindo cumprir tudo aquilo que você muitas vezes escreveu? E tem muita gente que nem escrever não escreve, só vai na inércia, né? Não faz plano, não projeta a vida, não projeta o que fará nos próximos meses, no próximo ano. Sabe, o que a gente costuma sempre dizer é que aquilo que a gente falamos, aquilo que nós planejamos, é o próximo degrau que nós iremos pisar, e eu quero incentivar você a fazer isso. Porém, a verdade é que muitos de nós iniciamos o ano, a virada de calendário, cheio de boas intenções. Todos os anos, muitos fazem projetos e planos, mas a verdade é que poucos conseguem romper e conseguir seguir esse plano. Sabe, há estudos e pesquisas que dizem que ao final da segunda semana de janeiro, pasmem, na segunda semana de janeiro, a grande maioria das pessoas já desistiram do que elas mesmas definiram como metas na troca do último calendário, na virada do ano. Na segunda semana, a maioria das pessoas já se esqueceu daquilo que ela mesma prometeu fazer por ela, fazer pelos seus objetivos, fazer pelos seus planos. Sabe, talvez a sua realidade hoje seja, você está lutando, você tenta orar, e talvez você tenha colocado isso como meta no início do ano, na virada do calendário. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou trabalhar mais, esse ano eu vou cuidar melhor da minha família, esse ano eu vou buscar um tempo maior para mim, ler a palavra de Deus, ter um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Muitos têm o mesmo argumento: pastor, eu não consigo romper, não consigo fazer, não consigo evoluir nessa área, principalmente na área espiritual. Quando eu pego a Bíblia para ler, pastor, sabe o que acontece? Me abre, me dá uma abrição de boca, uma vontade de dormir, parar com tudo, deitar e descansar. Muitos têm a mesma queixa, muitos têm a mesma argumentação. Mas a verdade é que nós estamos cheios de boas intenções, mas no nosso dia a dia não há espaço muitas vezes para pausar e fazer aquilo que realmente importa, se dedicar muitas vezes um tempo da nossa vida em devoção a Deus. E essa mensagem que nós iremos ministrar agora, durante as próximas semanas, nós iremos falar justamente sobre isso, sobre relacionamento com Deus, sobre aquilo que muitas vezes para nós é um desafio. E o tema dessa série de mensagens é entrando na quarta dimensão. E eu quero encorajar você nesse momento a estar conosco em todas as próximas reuniões, para que você possa desfrutar daquilo que Jesus já preparou de presente para você. Eu declaro que ao final dessa série, ao final dessa série de mensagens, a sua vida espiritual já não será mais a mesma. Eu declaro que ao final dessa série, você não poderá se reconhecer mais, porque os seus resultados serão reflexo do seu secreto diante de Deus. E é isso que nós estamos buscando. Minha oração é que aquilo que nós pregarmos aqui, você possa viver no seu secreto, e isso possa refletir sobre a sua vida, nos seus relacionamentos, em tudo que você fizer.
E por isso o título dessa primeira mensagem dessa série é Na Dimensão do Espírito. Sabe, falar sobre essa dimensão não é simplesmente falar sobre uma tarefa, uma teoria ou até mesmo uma filosofia, algo que está inalcançável. Eu estou falando da dimensão espiritual, o reino invisível onde Deus habita. E eu costumo dizer sobre essa dimensão espiritual que o mundo espiritual em si, ele é muito mais real do que nós podemos imaginar. O mundo espiritual, aquilo que está sobre nós, as guerras, as batalhas, tudo aquilo que está acontecendo sobre a nossa vida, é muito mais real do que eu e você podemos entender. É muito, muito mais real do que a nossa própria vida física. E por isso, essa mensagem precisa ser pregada. Esse reino é onde as coisas acontecem e começam mesmo antes de se tornar realidade no mundo físico. Ou seja, o mundo físico, na maioria das vezes, se não por todas as vezes, é um reflexo do que aconteceu no mundo espiritual, do que está acontecendo. Essa dimensão é onde Deus se move, e é sobre isso que nós iremos falar. É nessa dimensão que os sonhos, visões, planos, aquilo que Deus plantou, sonhou para a sua vida, é planejado e Deus traz sobre a sua vida como um romper, como uma transformação, como uma nova vida. Entendem? E muitas vezes, entenda que Deus, o que Deus permite no mundo espiritual, muitas vezes é o reflexo do que está no nosso mundo físico. Ele já estabeleceu essa dimensão do Espírito, Ele está estabelecendo dia após dia isso. E o texto da mensagem que nós iremos falar hoje, eu quero falar sobre algo muito interessante, que é o ponto de partida para avançarmos nesse reino espiritual, nessa quarta dimensão, nessa dimensão que nós iremos falar aqui. Quero falar sobre novo nascimento hoje. E o texto que nós iremos ler está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5 ao 7, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Feche seus olhos por um minuto. Doce amado Espírito Santo, essa é a tua palavra e essa é a tua igreja. Senhor, o seu compromisso é com o teu povo, o seu compromisso é com aqueles que te buscam. Senhor, hoje venha de encontro com essa palavra a um coração que precisa receber essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração da sua igreja, que o seu povo seja tocado por ti hoje, em nome de Jesus. Pai, onde tiver uma mente, Senhor, que está longe da tua presença, traga cativa a ti agora, no nome de Jesus. Consagro todas as coisas aqui a ti. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, acontece algo que me chama muita atenção. Certa noite, Nicodemos chama Jesus para um encontro em sua casa, um encontro às escondidas. Nicodemos era um fariseu que exercia toda a autoridade sobre a lei, ou seja, ele era um mestre da lei, era uma pessoa que conhecia profundamente a lei de Moisés. Ele era membro do Sinédrio, o conselho supremo dos judeus daquela época, ou seja, era o alto escalão da religião judaica. Sabe, os fariseus eram uma das classes mais importantes da religião da época. Nicodemos era um dos mais importantes homens daquela liderança. E de repente ele se encontra com Jesus, chama Jesus para um encontro no secreto.
Mas algo interessante que nós vemos aqui é que por mais que Nicodemos conhecesse toda a lei, por mais que ele soubesse de todos os ritos religiosos, Nicodemos buscava por um relacionamento mais profundo em Deus, senão ele não teria chamado Jesus para uma comunhão com ele em sua mesa. Sabe, ele buscava, talvez, mesmo sendo conhecedor de todos os ritos, ele buscava um real sentido para a sua vida. E eu imagino a confusão mental que esse homem passava naquele momento, naquele tempo. Sabe por quê? Porque aquele homem conhecia muito sobre processos de Deus, sobre o que Deus já havia feito, mas muito pouco ele havia vivido, se não dizer que ele não havia vivido nada de experiências e vivência com o próprio Jesus, ou até mesmo com o Deus Pai. Ele conhecia, sabia todas as histórias do que Deus já havia feito no passado, mas ele não tinha a sua experiência e a sua vivência com o próprio Deus, que ele sabia das suas histórias. E eu imagino essa confusão mental, porque de repente esse homem vê um homem comum no meio do povo, que não era da lei, que não era mestre da lei, que não sabia, que na verdade não tinha ali, não era da religião dos fariseus. Esse homem se levanta no meio do povo e começa a fazer milagres dia após dia. Cegos veem, paralíticos andam, pessoas eram libertas de demônios, coisas que naquela época já não era mais comum. Ele sabia que havia algo diferente que estava acontecendo. Não era normal um homem poder fazer tantas coisas assim, não era normal, não era natural. Até que chega o momento mais esperado, talvez daquele jantar, a pergunta mais esperada daquele jantar, que talvez eu e você muitas vezes já fizemos também. Talvez eu e você, durante a nossa caminhada cristã, durante todos os lugares que nós já passamos, durante toda a nossa vida, talvez seja a mesma pergunta: como faço para ver e ter o reino de Deus na minha vida? Como faço para ter um relacionamento com Deus? Como faço para ter essa conexão, esse acesso? E Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, e eu imagino que rompe-se o silêncio. E a resposta de Jesus é muito simples e clara. A resposta de Jesus é: para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. O texto que nós lemos deixa muito claro isso. Nicodemos está confuso. Como alguém velho como eu já pode voltar à barriga da minha mãe e novamente nascer? E é a pergunta que ele faz para Jesus. E sabe, eu já aprendo algo que mesmo ele conhecendo toda a Escritura, sem relacionamento e sem um toque de amor do Pai, é impossível você conhecer o Pai. É impossível você conhecer Jesus sem o seu toque e sem compartilhar da mesa com Ele. Sabe, quero um exemplo clássico sobre isso? Faça uma reflexão, talvez não seja do seu contexto, mas se você buscar a fundo, existem inúmeros teólogos, professores de faculdades renomadas, que nunca sentiram o toque da presença de Deus. Eles conhecem a Escritura, conhecem tudo aquilo que a Bíblia, os escritos antigos falam, porém, o relacionamento deles está longe do Pai. Existem vários casos assim, não posso citar nomes e nem falar muito sobre isso, mas a verdade é essa. Faça uma autorreflexão, uma pesquisa e você vai ver. E é mais ou menos isso que está acontecendo com Nicodemos. Ele era um homem que conhecia toda a história do povo hebreu. Ele conhecia tudo. Porém, o relacionamento com Deus, que era o mais importante, ele não tinha. Ele não tinha esse relacionamento.
Sabe, Nicodemos, mesmo tendo um profundo conhecimento das Escrituras, ele não estancou a sede que estava dentro do espírito dele, e ele chama Jesus para uma reunião particular na sua casa. E hoje eu quero já te encorajar. Se você tem sede no seu espírito, sede da verdade, sede da justiça, chame Jesus, chame o Espírito Santo para uma reunião particular na sua casa, na sua mesa. Compartilhe tempo com Ele, que eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você, da mesma forma da história que nós estamos lendo aqui. É dessa forma que Jesus faz. Não tem como conhecer o Espírito Santo se você não dedicar tempo para estar com Ele. Não tem como você conhecer Jesus se você não dedicar tempo para estar com Ele. E o primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: a porta de entrada para essa quarta dimensão. A porta de entrada para essa quarta dimensão. Qual é essa porta, na verdade, pastor? O texto que nós lemos há pouco diz assim, João 3, capítulo 3, versículo 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Jesus continua o texto. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E eu quero que você grave algo no teu coração hoje. O novo nascimento é a porta de entrada. O novo nascimento, nascer de novo em Cristo, e nós vamos entender esse novo nascimento hoje. Nascer de novo em Cristo é a porta de entrada para acesso a essa dimensão que nós iremos falar durante essa série. Esse é o acesso. E olha o que o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8 e o versículo 13 diz. Quando Ele vier, sabe de quem Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo do nosso amigo Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. Mas, e o versículo 3 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele, o Espírito Santo, os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus falando sobre isso. E sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Mediante essa palavra, nós tentamos buscar o conserto da nossa carne, da nossa forma. Muitas vezes nós buscamos se consertar com a nossa força. Enquanto a palavra diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o próprio Espírito Santo. E eu quero fazer um exemplo aqui. Quantos de nós, muitas vezes, tem um familiar, dentro do nosso próprio contexto familiar, uma pessoa que está perdida em alguma área da vida e nós ficamos lá, toda semana batendo na porta da vida da pessoa. Todos os dias falando, você precisa mudar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Todos os dias nós estamos como uma goteira, batendo na mesma tecla. Quero te dar um recado hoje e uma receita. Ao invés de ficar falando, dobre os seus joelhos. Entrega aos pés de Jesus. E deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode convencer mais que o Espírito Santo. Se essa pessoa não tiver um encontro genuíno com o Espírito Santo, não é você que vai transformar a vida dela. Não é você. Vamos voltar aqui. Eu quero hoje, além da vida de Nicodemos, quero falar de dois personagens rapidamente aqui. Para você entender o que é nascer de novo e como o poder do Espírito Santo sobre nossa vida pode nos dar acesso a essa dimensão que nós estamos pregando. Dois personagens chamados Pedro e Paulo. Quem já ouviu falar deles aqui? Acho que todo mundo já ouviu falar desses dois personagens. Pedro, um dos discípulos mais importantes e mais íntimos de Jesus, antes de receber o Espírito Santo, sabe o que Jesus fala para ele? Jesus
fala para ele que ele era uma pedra de tropeço. E ele era um homem cheio de falhas, um homem cheio de debilidades em sua vida. E sabe o que eu aprendo? Que olhando para a vida de Pedro, caminhando do lado de Jesus, caminhando junto com Jesus, eu entendo que seguir a Jesus é só o começo da história. Porque Pedro andou com Jesus, pastor Tiago, 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a Bíblia é muito honesta em nos mostrar vários contextos e histórias onde Pedro, de repente, ele dá uma vacilada no meio do caminho. Sabe? Então eu entendo que seguir Jesus é só o começo, porém, é o poder do Espírito Santo quem nos transforma em novas criaturas e nos permite viver uma vida plena em Cristo. Ele faz essa conexão, o Espírito Santo é o responsável por fazer essa conexão entre o homem e o Pai, entre o homem e Jesus, entre fazer a transformação genuína da sua vida. E sabe, Pedro tinha muitos problemas, e como eu disse já aqui, certa vez Jesus disse para Pedro, para ele se afastar dele, porque ele era uma pedra de tropeço para Jesus. Sabe, e muitas vezes eu e você nos sentimos justamente dessa forma que Jesus fala para Pedro. Muitas vezes nós vamos se sentir que nós estamos sendo uma pedra de tropeço para alguém. Sabe por quê? Porque nós tentamos agir na força do nosso braço. Sabe qual é o contexto de Jesus falar para Pedro que ele era uma pedra de tropeço? Pedro queria impedir que Jesus fosse morto. Imagine se Jesus não tivesse morrido, qual seria a nossa história hoje? Por isso que Jesus fala para ele que ele era uma pedra de tropeço. Jesus fala para ele assim ainda: afasta-te de mim, Satanás. Estão entendendo? Porém, Pedro ainda não tinha tido esse encontro que nós estamos falando. Um encontro para acesso a essa dimensão. Ele estava ainda numa área, ele estava ainda guerreando as suas batalhas, ele estava ainda com Jesus, mas ele estava somente lutando no mundo físico, ele não tinha tido acesso ainda ao mundo espiritual. Outro exemplo é Paulo, que eu disse aqui no começo, o perseguidor de cristãos, fariseu devoto e extremista. O Nicodemos, ele era devoto, não era extremista, pelo que a história fala. Paulo, ele além de ser devoto, pastor Tiago, ele era extremista, extremamente extremista. E sabe o que eu vejo, comparando nossos dias de hoje? Ele era um jihadista. Uma pessoa que tinha ódio pelos cristãos no seu coração. Se você ler o texto de Atos, capítulo de número 4 em diante, você vai ver a história de Paulo. Paulo, que na verdade era Saulo de Tarso, ele começa a aparecer pontualmente em algumas histórias. Mas voltando aqui à história dele, a arrogância e a autojustiça era predominante sobre a vida de Paulo. Ele era um cumpridor fanático da lei, tinha um senso de superioridade religiosa, que ninguém poderia ser melhor do que ele. Por quê? Porque ele era um mestre da lei. Diferente de Nicodemos, que corre aos pés de Jesus, senta na mesa com Jesus para ter tempo com Jesus, Paulo não. Paulo perseguia aqueles que se diziam cristãos, aqueles que estavam no caminho. Paulo era um fanático religioso, tão obcecado pela perseguição aos cristãos, que ele via isso ainda, igreja, acredite se quiser, como uma missão sagrada. E isso por vários textos a gente consegue encontrar e identificar isso. Agora eu te pergunto, para mim e para você, contextualizando para o nosso tempo, quantas vezes eu e você estamos fazendo algo achando que estamos fazendo a coisa certa? Para Paulo, ele estava fazendo a coisa certa, perseguir os cristãos e preservar a lei. Era o contexto que ele tinha, era o entendimento que ele tinha. Ele não tinha acessado ainda o novo e vivo caminho que Jesus já tinha dado a ele, e não só dado a ele, dado a toda essa igreja.
Por isso que é importante eu e você termos essa consciência desse novo nascimento, porque através desse novo nascimento, através de viver pelo Espírito e através do Espírito Santo de Deus, eu e você deixamos de viver numa área simplesmente terrena para acessar aquilo que Jesus já preparou para nós nas regiões celestiais. Esse é o desejo e o objetivo de Deus para essa igreja nos próximos meses. Acessar regiões celestiais, onde eu e você poderemos ter discernimento e conhecimento no nosso espírito, daquilo que está acontecendo. É isso que eu acredito, sabe? E Paulo, com toda a sua justiça própria, ele persegue cristãos, ele faz inúmeras coisas para destruir a igreja no início de tudo. Porém, algo interessante é que, de repente, Paulo se converte. E ele, em uma das suas cartas, a carta aos Romanos, no capítulo 7, o versículo 14, ele diz assim, talvez já pensando e lembrando do que ele já havia feito, e vai trazer muita luz para nós hoje aqui. Sabe por quê? Ele diz assim: pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu estou fazendo. Veja se não era um retrato de quando ele ainda perseguia a igreja. Veja se não é um retrato de muitas vezes eu e você tentarmos fazer as coisas certas na força do nosso braço, sem acessar a dimensão necessária, que é a dimensão espiritual. Vamos continuar aqui. Quando Paulo fala sobre isso, quando Paulo é transformado, eu vejo a história muito linda em Atos capítulo 8, e enquanto eu escrevia aqui eu me lembrava disso. Em Atos capítulo 8 acontece algo que é o início da transformação da vida de Paulo. Sabe o que é? Ali em Atos capítulo 8, um homem, um mártir cristão chamado Estevão, ele é morto. E sabe o que acontece? De repente, quando aquele homem ele está sendo apedrejado, a sua capa, a sua túnica ensanguentada cai aos pés de Paulo. E eu acredito que aquela túnica, aquela capa estava tão carregada de unção, por conta do que aquele homem vivia em Deus, que o processo de conversão começa ali. Passa-se o tempo, alguns dias depois, sabe o que acontece? Paulo se encontra com Jesus no meio do caminho, através de uma luz, e ele vai até a casa de Ananias, e lá Paulo é recebido por Ananias, cego, e Ananias ora por ele é liberto, ele é restaurado, e Jesus fala diretamente com ele, e ele deixa de viver simplesmente numa dimensão terrena, para ter um novo nascimento, e acessar uma região celestial. Pedro, o mesmo homem que havia sido uma pedra de tropeço para Jesus, após conhecer o Espírito Santo, 3.000 homens, 3.000 pessoas aceitam a Cristo e recebem uma nova vida. Esse mesmo Pedro, depois de receber o Espírito Santo, ao passar paralelamente do lado dos doentes, sua sombra ao passar curava aqueles doentes. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu vejo? Esse mesmo Pedro, que não tinha coragem, que em determinado dia negou Jesus por 3 vezes, após ser cheio do Espírito Santo e estar com uma nova vida, no dia da sua morte, que ele seria crucificado como Jesus, ele ordena e diz: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu mestre. Sabe o que acontece? Você sabe qual que é o nome disso? Novo nascimento. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo, e eu acho que é isso, eu vejo que é isso que o Senhor espera de mim e de você todos os dias. É isso que o Senhor espera de nós todos os dias, esse novo nascimento, para que aquilo que o inimigo muitas vezes vem contra a nossa vida, aquilo que muitas vezes é um desafio para nós, deixe de ser um desafio e seja simplesmente algo que vai nos levar diante do Pai, diante de Jesus. Sabe quem que dá esse caminho, quem que dá esse acesso? O próprio Espírito Santo. Vamos voltar aqui.
Eu me empolgo às vezes. Meu Deus, glória a Deus. Sabe o que eu aprendo sobre tudo isso que eu estou dizendo? Não basta você crer no Espírito Santo. É preciso conhecer Ele. É preciso conhecer Ele. É preciso passar tempo com Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que prosseguir, não é simplesmente uma reunião de domingo que vai fazer a nossa vida mudar como um passe de mágica. São todos os dias se rendendo aos pés dele. Pastor, eu não consigo me dedicar a isso, eu não consigo tirar 10 minutos que seja. Faça esse tempo no seu carro, faça esse tempo indo para a empresa que você trabalha, faça isso em algum momento da sua vida. Eu duvido que você não terá a tua vida transformada. Nós iremos falar sobre isso já já. E o segundo ponto dessa mensagem é nascendo na dimensão do Espírito. Lucas capítulo 24, versículo 49 e 53 diz assim: eu envio vocês, Jesus dizendo, eu envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem, que igreja? Até serem revestidos do poder do alto. Era uma recomendação clara de Jesus. E permaneciam as pessoas, os discípulos, permaneciam o que, igreja? Constantemente no templo, louvando a Deus. A chave para nascer nessa dimensão, na dimensão do Espírito, está em ser cheio do Espírito Santo. E sabe qual que é o segredo aqui? Até serem revestidos do poder do alto. É o que Jesus está dizendo. Agora escute, a sua determinação em buscar a Deus, em buscar o Espírito Santo, vai determinar os seus resultados. Talvez 40 dias se passaram para que até o Espírito Santo se manifestasse no meio deles. E essa espera, eu acredito que tenha sido para, o texto diz 40 dias, mas para quem está vivendo 40 dias, eu imagino que parecia mais de um ano. Porque nunca chegava o momento em que eles saberiam que o Senhor estava no meio deles novamente. Parecia uma eternidade. E o que acontece? De repente, por conta da sua determinação, o Espírito Santo se manifesta no meio do povo, se manifesta no meio da igreja. Sabe? O que eu aprendo com isso? Eu não busco a Deus simplesmente para cumprir uma tarefa. Era o que os discípulos, aqueles homens, estavam fazendo. Eles não estavam simplesmente cumprindo uma tarefa no seu dia a dia. Eles não estavam simplesmente fazendo a sua leitura e a sua reflexão diária, simplesmente porque eu preciso cumprir a minha obrigação. Não! 1000 vezes não! Nós não podemos fazer isso. Não tem que ser uma obrigação. Nosso relacionamento com Deus tem que ser porque nós o amamos. Nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser porque nós queremos estar com Ele. Quando eu namorava a minha esposa, eu vou falar quando eu namorava, porque depois que a gente casa, a gente fica mais tempo juntos. Eu via ela só no final da noite, que eu ia buscar ela na escola, todos os dias. Eu não via a hora de chegar 10h50 da noite para estar lá com ela, pastor Tiago. Porque era o momento que eu a via. Era o momento que nós podíamos compartilhar tempo juntos. É isso que muitas vezes falta para nós acessarmos essa dimensão que nós estamos pregando. É esse tempo de conexão com Ele. É esse tempo de conexão e reflexão para ter uma nova vida em Jesus. Sabe? Enquanto nós estamos buscando a Deus, nós estamos, sabe o que? O Espírito Santo está revelando em nós o quão imperfeito nós somos.
E enquanto eu estou rendido aos seus pés, eu encontro áreas na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso romper, que eu preciso fazer, que eu preciso estar rendido aos seus pés, literalmente, para que as coisas estejam conforme aquilo que ele tem para mim, a transformação da minha vida. Agora eu imagino a cena disso que nós estamos narrando aqui, todos os discípulos reunidos no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo, do Consolador que Jesus tinha tanto prometido. Eles estavam no cenáculo, sabe fazendo o quê? Clamando, jejuando e adorando a Deus. Pois foi isso que eles fizeram durante aqueles 40 dias, até o Espírito Santo descer e visitar aquele povo. Agora, será mesmo que o Espírito Santo, ele não estava no meio deles? Fica essa pergunta para nós. Será que o Espírito Santo, enquanto eles estavam orando, buscando a Deus, jejuando, adorando, clamando a Deus, naquele momento no cenáculo, será mesmo que o Espírito Santo não estava ali? A palavra de Deus fala assim, que ele já estava, só para te deixar curioso, e não é proibido pensar, a palavra de Deus diz que ele já estava sobre as águas, antes mesmo da fundação. Ele parava sobre as águas. Então eu paro para pensar, eu acredito que ali ele estava também. Eu acredito que ele estava, porém ele ainda não havia se manifestado no meio deles. Vamos continuar aqui. Muitos de nós, sabe o que eu aprendo? Que muitos de nós estamos esperando algo grandioso da parte de Deus. Um mover poderoso, Deus vir e derrubar todo mundo, fazer transformação e sair fumaça, sair fogo. Deus pode fazer isso. Pode fazer, eu já vivi isso. Eu já vi isso acontecer. Numa reunião de poucos jovens, eu já vi de repente, não tinha nuvem de fumaça. Pastor Claudinei, se nos assiste aqui, ele vai lembrar disso. Uma reunião de poucos jovens, de repente uma nuvem de fumaça entrou dentro da igreja. E olha que era uma igreja tradicional, não tinha nada de fumaça nem de luz lá. E a gente sabia que era a presença do Espírito Santo. Tantas e tantas vezes eu já vi a presença de Deus se manifestar de forma que nós, se olharmos com o nosso olhar natural, a gente fala, esse povo está ficando louco. Mas a gente sabe que não, ninguém está ficando louco. Nós estamos em outra dimensão. A dimensão que somente Ele pode levar. Somente Ele pode nos colocar. Quem está entendendo a mensagem? Eu atendi um jovem, dias atrás, isso tem umas 3, 4 semanas, ele não está aqui, não está me ouvindo, talvez venha à noite. Mas eu atendi um jovem e ele falou para mim assim, naquele dia, no atendimento, pastor, eu sinto falta do que eu já vivi em Deus. Eu tinha visão aberta, eu via anjos, ouvia Deus se manifestando, via coluna de fogo, me contou um monte de coisa do que ele viu e aconteceu com a vida dele, eu acredito que eu também já vivi. E ele falou para mim assim, uma confissão, falou, pastor, eu não me sinto mais que eu estou conectado com Deus. Parece que tudo foi embora, eu não consigo me relacionar com Ele mais. E enquanto nós conversávamos ali no gabinete, eu falei para ele o seguinte, moço, sabe o que falta? É você perceber o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Porque aquilo que é grande, Ele já te mostrou. Aquilo que Ele pode fazer, Ele já te mostrou, já te deu experiências. Mas está faltando você perceber aquilo que Ele está fazendo no micro. Aquilo que é pequenininho, que muitas vezes passa, que você nem está percebendo. Sabe o que acontece? Falei para ele, vamos fazer um propósito? Vamos entrar em jejum essa semana, eu e você vai orar em favor disso, para que o Senhor abra essa sensibilidade espiritual na sua vida. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois nós voltamos a conversar. E ele chega no gabinete chorando. E ele fala, pastor, eu nunca me senti tão cuidado igual essa semana. Eu nunca me senti tão cuidado por Deus, sabe por quê? Porque eu pude perceber nos mínimos detalhes como que Ele estava cuidando de mim.
como que Ele estava cuidando da minha família, como Ele estava cuidando do meu filho. Sabe qual que é o nosso problema? Nós esperamos muitas vezes uma avalanche vindo da parte de Deus, enquanto o Senhor está gritando: eu estou fazendo por você todos os dias. Todos os dias eu estou aqui falando, me encontrando com você, só você que não está percebendo. É você que não está percebendo. O Senhor continua a falar todos os dias. Sabe o que acontece? Algo interessante que esse jovem me contou aquele dia. Ele falou: pastor, eu estava de jejum. Foi incrível. Eu estava de jejum. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu só vou quebrar esse jejum, entregar esse jejum, se em algum momento alguém durante o meu dia falar para mim assim: eu preparei uma refeição especial para você. Está lá. Acreditem se quiser. Com essas mesmas palavras, a pessoa chegou nele e ele falou: aí eu vou saber que é o seu cuidado comigo. A pessoa chegou nele e falou com as mesmas palavras que ele tinha falado com Deus. Veja se não é o Senhor cuidando de tudo. Veja se não é o Senhor tendo todo o cuidado com os seus filhos. Isso não está disponível só para o pastor. Isso não está disponível só para esse moço. Isso está disponível para você. Basta você estar disposto a ter esse novo nascimento e essa conexão nessa dimensão que nós estamos pregando. A disposição sempre será sua. Mas tem algo interessante aqui, e eu contextualizei usando esse exemplo desse moço que tinha tido várias experiências já. Mas o fato é que as experiências somente terão o devido valor algum dia se você nascer de novo, se você entender que as experiências são simplesmente presentes de Deus para a sua vida. Pois nesse cenário, sabe o que é que permanece? Realmente o fruto do relacionamento. Não adianta nós virmos aqui na igreja todos os domingos e termos experiências sobrenaturais com Deus. E na segunda-feira nós repetirmos as nossas mesmas falhas e os nossos mesmos caminhos que nós repetimos todos os dias. Deus já provou que Ele pode fazer. Deus já mostrou que Ele é interessado em fazer. Agora, resta a nós busca contínua na sua presença, para que esse novo nascimento faça parte da nossa vida. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, foi assim com Nicodemos. Ele se aproxima de Jesus, não porque Jesus era bonito, mas ele se aproxima de Jesus por conta dos milagres e das maravilhas. E olha o que Jesus fala para esse homem: se você não nascer de novo, nada disso terá valor. Ou seja, tudo aqueles milagres que aquele homem estava vendo, tudo que estava acontecendo, se ele não tivesse um novo nascimento, nada teria valor. Sabe por quê? Porque experiências vêm, experiências vão. E nós não podemos pautar a nossa fé por experiências. Não podemos pautar a nossa fé por experiências. Eu já contei isso aqui. E por vezes eu dobro os meus joelhos, oro e eu não sinto a presença de Deus. Pastor, que loucura é essa? É verdade. Por vezes eu dobro os meus joelhos, não sinto nada, só estou orando. Mas eu sei que Ele está lá. Sabe o que acontece, pastor Tiago? Ele sabe que eu estive lá, talvez nas minhas primeiras horas, nas minhas últimas horas do dia, independente do tempo e do horário. De repente, naquele mesmo dia, ou naquelas mesmas horas, Ele vem e toca e fala alguma coisa comigo que eu sei que é Ele. Eu sinto a sua presença. Sabe por quê? Porque mesmo que eu não estava sentindo a sua presença, eu estava dedicado aos pés dele. Sabe por que eu conto isso para você? Não é porque eu quero ser mais espiritual que ninguém. Não me entenda mal. Eu conto isso para você, para que você saiba que está disponível. Ele está disponível. Ele está disponível. Sabe, o texto que nós lemos em João capítulo 16 diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo.
E ele continua dizendo: quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Sabe qual que é o desejo do Espírito Santo? O desejo do Espírito Santo é te tirar do ambiente de pecado, da dimensão terrena, corruptível, e te transportar para o reino dele, e transformando a sua vida de dentro para fora. E eu vou desenhar isso aqui agora. Backstage, me ajuda aqui. Estão vendo esse copo de água? Esse aqui, na verdade, somos nós quando nascemos. Chegamos puro a essa terra. Porém, o que acontece? O pecado, de repente, ele entra na nossa vida. E começa a atingir a nossa alma. Atingir aquilo que nos separa da presença de Deus. E cada vez que nós se aproximamos do pecado, mais longe de Deus nós estamos. Quando nós conhecemos Jesus, aquilo que está turvo em nossa vida, Jesus vem com o seu Espírito Santo. E não vem de fora para dentro, não joga a sua água, a sua pureza por fora no nosso exterior, mas sim no nosso interior, e nós nascemos de novo. E de repente, aquilo que era sujo começa a transbordar, ir embora toda a nossa sujeira. Até que nós nascemos de novo, conhecemos Jesus. Sabe o que acontece aqui? Nós estamos puros de novo. Só que de repente nós estamos na terra. Novamente, o diabo começa a plantar o pecado na nossa vida. E de repente, nós estamos aos pés de Jesus de novo. Até que mais uma vez nós estejamos puros. E se eu te falar para você que todos os dias está acontecendo ou tem que acontecer isso na sua vida? Não tem como você estar limpo como essa água está limpa, se você não se dedicar um tempo na presença de Deus. Porque é Ele quem faz um novo nascimento sobre a sua vida. É a sua conexão com Ele. Estão entendendo a mensagem? Por isso que muitas vezes... Muito obrigado, Samuel. Por isso que muitas vezes, eu e você, não entendemos a nossa jornada. Não entendemos o processo de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque um dia nós estamos buscando a Deus, e outro dia parece que a gente perdeu tudo, pecamos contra Ele, parece que nós estamos longe, parece que nada fez mais sentido, as experiências foram embora. Porém, toda vez que você se coloca diante da presença de Deus, toda vez que você se rende diante do Senhor, sabe o que acontece? Assim como a reflexão da água, Ele limpa você de dentro para fora, e você é transformado numa nova pessoa, num novo nascimento, num novo homem, numa nova mulher. E através da sua rendição em Jesus, é possível alcançar a dimensão que nós estamos pregando aqui. É através dessa rendição e dessa entrega. Sabe o que eu aprendo? Assim como uma mulher espera por 9 meses para um filho que está sendo gerado, ele nascer, ele vir à luz. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que assim é a nossa vida em Deus. Muitas vezes eu e você, se dedicando todos os dias, é como essa mulher está sendo gerado algo. Está sendo gerado algo no mundo espiritual, até que chega o momento de romper e nascer. Mais uma vez, sabe o que acontece? Quando chega esse momento, tudo fica evidente para todos. Aquilo que estava no oculto, aquilo que estava no secreto, como o bebê na barriga da mulher, de repente vem para fora e todos podem ver.
Assim é a minha vida e a sua vida espiritual. Quando você se dedica tempo para estar na presença de Deus, sabe o que acontece? No início, ninguém percebe nada. Depois de um tempo, as pessoas fazem os comentários. Fulano está mudado, né? Viu como a pessoa transformou? Ele fazia isso, não faz mais. Quem será que deu o conselho para ele parar com aquilo? O conselheiro, o Pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz, que é o nosso conselheiro, que nos transformou todos os dias. Essa é a resposta. É isso que acontece com nossa vida. Sabe, os discípulos, eles viveram algo surreal naquele tempo. Eles viram um vento impetuoso que veio o Espírito Santo sobre eles. E eu acredito que ali foi o romper para esse novo nascimento. Porque até então eles eram discípulos, mas agora eles se tornam apóstolos, empoderados com uma nova vida, rompem para o novo de Deus. Sabe o que eu vejo? O discípulo, ele é um simples seguidor. O apóstolo, além de seguidor, pastor Tiago, além de seguidor, Roberto, ele é um mensageiro, é aquele que leva as boas novas, ou seja, através do seu novo nascimento, através daquilo que está sendo gerado dentro de você, não só você será alcançado, sua casa, sua família, seus filhos, seus pais, aqueles que estão contigo, as pessoas que estão na sua empresa, verão a transformação na sua vida e desejarão ser como você. É isso que a palavra nos fala. Quem está entendendo a mensagem? Por isso é importante esse novo nascimento. Pastor, mas eu já nasci um dia, eu já passei pelas águas do batismo. E se eu te falar que esse novo nascimento é todos os dias? E se eu te falar isso? Todos os dias você tem que nascer para Jesus. Todos os dias você tem que ter esse novo nascimento na sua vida. É como a dinâmica que eu mostrei aqui sobre a água. Sabe? Todo romper de Deus vem depois de um processo de busca incansável pela sua presença, pela presença de Deus. Sabe por que Jesus manda eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos do alto? Pois não era possível cumprir a missão sem terem nascido do Espírito. Se eles tentassem fazer na força do braço, não seria possível. Sabe, escute algo, nenhuma missão terá êxito se um novo nascimento não acontecer por dentro. Nenhuma missão na sua vida, no reino espiritual, terá êxito se você não decidir nascer por dentro todos os dias. Nenhuma missão. E o terceiro ponto dessa mensagem, para a gente finalizar, é manifestando o poder da dimensão do Espírito. E aqui vem o resultado de toda a perseverança daqueles discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Duas coisas importantes nesse texto: descer sobre você e ser minha testemunha. Você entende agora essa importância desse novo nascimento? Sem um encontro com Ele, é impossível cumprir o propósito do chamado. Sem um encontro genuíno com Ele, é impossível seguir em frente, tentar fazer algo para Ele, mesmo que as suas intenções sejam as melhores. Mesmo que todas as suas intenções sejam as mais puras para com Deus, é impossível sem ter um novo nascimento, um encontro diário com o Espírito Santo. Agora veja a sequência aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Sabe o que é interessante, Bruno? Que antes de Pentecostes já haviam acontecido algumas outras festas. Havia acontecido a Páscoa, que era a libertação do povo, a celebração da libertação do povo de Deus do Egito. Quem se lembra a última mensagem que nós pregamos aqui? Uma mensagem de
libertação. Última série de mensagens. Seja livre. Deus não está fazendo nada aleatório. Deus está te direcionando para onde Ele quer te colocar, onde Ele quer te plantar. Depois veio a festa dos pães asmos, a festa da purificação, que talvez seja isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O fermento que não tinha nessa festa dos pães asmos, sabe o que acontece? O fermento é o símbolo da corrupção e do pecado. E por isso que eu estou dizendo para você hoje, que você precisa de um novo nascimento e nascer de novo para Deus. Depois vem a festa das primícias. É a festa da entrega. E essa festa era a celebração no terceiro dia após a Páscoa. Era uma festa de gratidão pela colheita, pela semente. E nessa festa, um feixe das primeiras espigas eram colhido e oferecido a Deus no templo. A festa acontecia no terceiro dia após a Páscoa. E olha o que Jesus diz: festa das sementes. João 12, 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Mas o melhor de tudo é a festa final. É a festa das semanas, que representa a plenitude, que também é conhecida como Pentecostes, que representa o texto de Atos, capítulo 2. Era a festa que os judeus celebravam a colheita e a revelação divina sobre eles. Sabe o que Deus está falando conosco aqui hoje? Para me encontrar, para você se encontrar, para encontrar ao Senhor, para você nascer de novo, você precisa, primeiramente, da libertação. Depois, você precisa ser purificado e nascer de novo. Depois você precisa entregar as suas primícias. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de rendição completa da sua vida, para que depois você encontre a plenitude do poder do Espírito Santo. É sobre isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Sabe, está cheio de cristãos tentando fazer as coisas na força do seu braço. Mas para você que quer andar nessa quarta dimensão que nós estamos pregando aqui, se você quiser viver algo poderoso nas próximas semanas, nós temos uma receita para você. Esqueça as experiências e foque naquilo que os primeiros discípulos também faziam. Sabe o que eles faziam? Oração, meditação da palavra, jejum e adoração. Eles faziam isso continuamente no templo, nas casas onde eles estavam. Eles faziam a mesma coisa, independente do que acontecia. Você quer saber de algo? Essa receita é infalível. Para atrair a sua presença, essa é a receita. É somente nós copiarmos aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles faziam. E eu posso sugerir algo para você hoje. Se coloque de pé. Talvez você nem saiba como que você vai começar isso, de onde você vai, o que você vai fazer. Mas entre no seu quarto, feche a porta, coloque uma música como essa que nós iremos cantar. Sobre as águas eu caminho. Vamos, igreja. Vamos. Oh, aleluia. Esse é o segredo. Levar, o Senhor leve mais fundo. Esse é o segredo. Ir mais fundo na presença. Vamos lá. Em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho. Ah, Jesus. Onde quer que
receita. Essa é a receita. Ser levado a um lugar que você ainda não foi. O acesso de filho, o acesso de discípulo, o acesso de mensageiro, o acesso de aceito, o acesso onde Ele irá revelar sobre a sua vida os seus planos, os seus projetos e os seus desígnios. Feche seus olhos por um minuto.